O Final Cut acaba de fazer 15 anos e eu separei essas curiosidades. O Final Cut e o Adobe Premiere são filhos do mesmo pai. Em 1991, o engenheiro Randall Bilus desenvolveu um editor de vídeo que foi logo comprado por uma empresa que na época se chamava Adobe Systems. Em dezembro de 1991, nascia o Adobe Premiere 1.0. 4 anos depois, em 1995, a empresa Macromedia abordou o Bilus com a intenção de desenvolver um outro programa de edição. Foi assim que, 3 anos depois, em abril de 1998, o Macromedia Final Cut era lançado na NAB de Las Vegas. O Steve Jobs gostou tanto do que viu que adquiriu o código-fonte do programa e contratou times de desenvolvedores. E foi assim que, em 1999, a Apple lançou o programa rebatizado de Final Cut Pro. E o resto é história. Randall Bilus ainda continuou na Apple por muitos anos, onde também foi pai do iMovie e, por fim, do nosso Final Cut 10, lançado em 2011. Ele se aposentou em 2015. A ferramenta Skimmer do Final Cut é única entre os programas de edição. Ela permite a você acessar instantaneamente o conteúdo de qualquer clipe simplesmente passando o mouse por cima do mesmo. Outros programas podem ter uma ferramenta parecida, mas no Final Cut o Skimmer também funciona na timeline, o que faz com que ele seja uma espécie de playhead, de cabeça de leitura secundária. Pois a invenção do Skimmer tem uma história engraçada. O Randall Bilus tinha acabado de voltar de uma viagem de mergulho em alto mar e, ao olhar o material que tinha filmado, só conseguia ver o azul do fundo do mar. Muito de vez em quando, ele achava um tubarão. And we knew we were going to be in the water shooting, and it was just going to be blue, blue, blue shark. Blue, blue, blue shark. We can come back hours and hours of footage with lots and lots of clips and sharks interspersed. Cansado de ter que correr a cabeça de leitura no vídeo inteiro atrás de alguma informação, e sendo o gênio que é, Randy desenvolveu a ferramenta Skimmer, que até hoje ajuda os editores a achar os conteúdos muito mais rápido do que a cabeça de leitura tradicional. O Skimmer apareceu primeiro no iMovie e depois veio embutido na primeira versão do Final Cut 10. Existe um documentário sobre o lançamento do Final Cut 10. O Off the Tracks, dirigido pelo editor Bradley Olsen, nasceu de um financiamento coletivo e foi lançado em 2017. O filme inicia falando sobre a polêmica que foi o lançamento do Final Cut 10, a reação dos editores e editoras e como o mercado de produção e edição de vídeo reagiu ao novo programa. What the heck? Se você puder, assista Off the Tracks. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o trailer e uma versão reduzida do filme. Mas, se puder, corre atrás da versão completa, pois ela é muito boa. Apreciem, espectadores, O primeiro longa-metragem brasileiro editado no Final Cut 10 foi O Shaolin do Sertão. Lançado nos cinemas em 2016, o filme foi editado pelo montador Helg Thor e ganhou o prêmio de melhor comédia no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2017. Com o Final Cut, o Helg também montou seus projetos seguintes, como a série de TV Cine Hollywood e vários outros longas. Outros longas-metragens brasileiros editados no Final incluem Ion Lu e Legalidade, montados por Alfredo Barros. A primeira versão do Final Cut saiu com várias funções faltando. Por exemplo, ele não tinha multicam, e o sistema de organização por bibliotecas ainda não existia. O lançamento do Final Cut foi acelerado pelo Steve Jobs e por isso ele saiu com esse jeitão de beta para os editores. 2 milhões de usuários pagantes. Esse foi o número divulgado pela Apple há vários anos, mais precisamente em 2017. Em 2018, esse número foi atualizado para 2,5 milhões de licenças registradas. Então, dá para falar com segurança que o Final Cut hoje em dia tem mais de 3 milhões de licenças registradas. Em janeiro de 2026, a Apple lançou o Apple Creator Studio, um pacote por assinatura onde o Final Cut é o carro-chefe. Por R$ 40 mensais, você tem acesso ao Final Cut, Motion, Logic, Pixelmator Pro, além do pacote iWork, com o editor de texto Pages, a planilha Numbers e o excelente app de apresentação Keynote. E o bom é que você ainda pode comprar cada um desses programas de vídeo, áudio e foto individualmente, se isso for melhor para você. I want my dupe detection. What is dupe detection? Por muitos anos, uma das ferramentas de Final Cut mais pedidas pelos editores foi o Dupe Detection. Essa é uma função que detecta quando você usa trechos de mídia duplicados na sua timeline. Há uns anos atrás, foi gravada uma espécie de videoclipe com vários editores pedindo essa ferramenta para a Apple. I want my dupe detection. I want my dupe detection. Ah, sim, eu tive a oportunidade de participar desse vídeo. Nós também queremos dupe detection. Por muitos anos, o Final Cut não teve assinatura, sendo um programa com versão paga somente. Se a gente, por brincadeira, calcular quanto o editor pagou por mês para ter o Final Cut, a gente vai ter esse resultado aqui. $1,66, que é infinitamente menos do que outros programas de edição cobram nas suas mensalidades.
Eu particularmente sou muito a favor de ter a opção de comprar o programa, e agora o Final Cut oferece tanto a opção de compra quanto a opção de aluguel. Duas das características mais distintas do Final Cut estavam lá desde o primeiro dia, 13 anos atrás. A timeline magnética, que é única entre os programas de edição mais usados, e as ferramentas de metadados, que possibilitam a organização de material de forma muito mais eficiente do que os bins ou pastas. Isso já estava presente lá no início e são a alma do Final Cut. Desde seu lançamento, o Final Cut já teve 52 atualizações e por volta de 900 novos features ou correções de bugs adicionados. Aproveitando a polêmica que foi o lançamento do Final Cut 10, o site brasileiro Vídeo Guru fez um trote de 1º de abril com os editores. Eles lançaram uma matéria segundo a qual a Apple teria anunciado a retomada do Final Cut clássico, que dessa vez chegaria à versão 8. Mas, claro, era uma pegadinha dos editores João Velho e Paulo de Andrade, e o Final Cut 8 nunca viu a luz do dia. O João Velho conta essa história engraçadíssima no podcast Sala de Edição. Eu vou deixar linkado o episódio aqui embaixo na descrição. Alguns meses depois de lançar o Creator Studio, a Apple comprou o Motion VFX, fabricante de templates de Final Cut. O Motion VFX é provavelmente o fabricante com conteúdos mais interessantes dentro do ecossistema do Final Cut, oferecendo milhares de títulos, efeitos e generators. Muito provavelmente nós vamos ver ainda esse ano as criações do Motion VFX dentro da versão Creator Studio do Final Cut. Esse ano, muito provavelmente, a gente vai ver o Final Cut 13, por conta da compra do Motion VFX. E essa com certeza vai ser a principal novidade do programa. Mas vamos esperar que outras novidades importantes venham nessa nova versão. Fica ligado aqui no canal porque a gente sempre está de olho em tudo que acontece. E não se esquece de se inscrever. São 15 anos de Final Cut na encarnação que começou lá atrás com Final Cut 10. O que você gostaria de ver nos próximos 15 anos? Diz aí pra mim nos comentários. Making it easier for somebody to tell a story means that someone's more likely to do it. If they have a story and they can tell it easily, that means we get to see more of those stories, which I think is really cool. E se você quiser mais conteúdo de Final Cut, dá uma olhada nesse vídeo aqui.